Olá, amados, a paz de Aruspa. Hoje é dia 28 de junho de 2019. Então vamos dar aqui continuidade ao nosso trabalho. Vou virar aqui, tá? E vou gravar um vídeo agora de um pastor da Igreja Adventista do Sétimo Dia, tá? Então vamos lá. Eu tô com vontade de gravar assim, até os irmãos falaram, eu já estava sentindo esse desejo de gravar de vários pastores, para as pessoas verem, amados, que não é um só que engana, mas são todos, tá? Isso aí é visível, são todos que enganam. Então, aqui tal, isso aqui é pastor Bulon, que tá aqui, né? Alejandro Bulon. Só Deus pode mudar a tua vida, tá? Então aqui, ó, ele foi publicado dia 25 de outubro de 2016, tá? Eu não sei de qual adventista ele é, tá certo? Gente, deixa eu até dar aqui meu dislike com todo carinho. O meu dislike, porque eles falam tudo mentira, né? É tudo no engano da religião. Então, e vocês vejam como eles são tão assim, idólatras ao dinheiro, que aqui, ó. Tudo propaganda, né? Eu já até tirei uma propaganda agora, eu não vi esse vídeo, tô vendo agora com vocês, escolhi esse, né? Mas, vocês vejam que eles querem mesmo dinheiro, né? De todo custo. Pra que botar 4 propaganda? Mas tudo bem, deixa pra lá, né? Então vamos ver aqui, eu vou ver o que ele vai falar aqui. Na primeira epístola de São João, o capítulo 1, e esta noite nosso texto serão os versículos 5, 6 e 7. Então é sempre versículos isolados, né? 1 João, o que ele falou, gente? Eu até esqueci. Deixa eu ver aqui. Vamos ver. Os 5, 6 e 7. Lembrem-se que João tem uma história para contar. Lembrem-se que João era um homem difícil e um caráter difícil, um temperamento horrível. Eu já falei, para que fosse chamado filho do trovão, imaginem como era o temperamento de João. Era um rapaz que se metia em problemas constantemente. Ai daquele que fechasse ele na estrada. Ele ficava uma fera. Naqueles tempos não havia carro, não havia estrada. Mas ele ficava fera quando lhe faziam qualquer coisa, como hoje nós ficamos. Você sabe que o fato de você ser batizado, e eu estava falando isso para a Andressa, não quer dizer que você é perfeito. Nós, quando nos batizamos, começamos uma caminhada longa, uma caminhada de crescimento. Nesse companheirismo maravilhoso com Cristo, vamos crescendo, e o caráter de Jesus vai se reproduzindo em nossa vida, e lentamente, sem perceber, começam a sair as arestas da vida. E o bravo João, o filho do trovão, se transforma no discípulo do amor. A obra maravilhosa de transformação que Jesus faz na vida. Agora vejam, mas isso aí fora da religião, né, amados? Porque João, ele não ia numa religião, ele ia na Adventista, por exemplo? Não, ele estava em Aruspa, ele foi para Aruspa, a diferença é essa. Quando você conhece Jesus, de adolescente, já está velho e não muda, e continua com o estupim curto, continua nervoso, fazendo problema por aqui, fazendo problema para lá, e fazendo até problema dentro da igreja e dentro da família. Então, o Evangelho não funcionou na tua vida, porque o Evangelho transforma. O Evangelho... Não é o Evangelho que transforma, amado. Quem transforma é Yahushua, quando a gente vai para ele, tá certo? Por quê? Porque o Evangelho é a promessa. E a promessa que a Arusha deu, mas não é a promessa que transforma. A gente vai ter a promessa. Quem transforma é Yahushua. Quando a gente vai na porta estreita, que é Yahushua, e sai da porta larga da religião. E é por isso que as pessoas estão aí e não são transformadas. Por quê? Porque estão na porta larga, que é a porta da perdição, e não vão para Yahushua. Porque ele disse bem claro, vinde a mim. Não é ir a um templo físico,
ir ouvir um líder religioso. Não, o que ele disse foi, vinde a mim. Ele chamou para ir a ele, a Yahushua. E ele disse, ide, anunciai a promessa a toda criatura. Ide, anunciai, ide falar. E não, vinde, escutai. Mas é ide falar, é diferente. Vocês falam tudo ao contrário do que está na Escritura. Não informa apenas. O Evangelho transforma. E você tem que se colocar nas mãos de Deus como barro e deixar que Ele molde você, que Ele transforme. Amados, de novo, o Evangelho não transforma, quem transforma é Yahushua, que a gente vai a Ele nos leva ao Pai, porque Ele é o único que nos leva ao Pai, o Pai nos enche do Espírito, o Espírito vai nos transformando, porque o Evangelho, na verdade, é a promessa. É a promessa que vai ser cumprida, que é a vida eterna. Tá certo? Então, quando a gente herdar a vida eterna, é por quê? Porque nós andamos em Yahushua e nós fomos transformados no caráter do Pai e do Filho, não é no caráter do Evangelho. Porque o Evangelho é a promessa, o que Ele nos prometeu, é promessa, a promessa é a vida eterna. Tá certo? Forme você, que Ele faça de você um homem novo, uma mulher nova. Vamos ao texto bíblico. Esta é a mensagem que dele ouvimos e vos anunciamos. Quem ouvimos? Quem anunciamos? Está falando dele, João. Esta é a mensagem que dele, de Jesus, ouvi e vos anuncio a vocês. Porque tem uma coisa, quando você ouve e não comunica, não transmite, não anuncia, esse evangelho que você ouve não te serve de nada. Para que o evangelho transforme tua vida, para que o evangelho faça diferença na tua experiência, você tem que ouvir e em seguida transmitir. Ouvir. Sim, mas é ouvir o que, amado? Ouvir o que o líder está falando e transmitir para outros, para a pessoa ir para o templo físico? Porque é isso que vocês falam na religião. E sendo que na Escritura, ele ouviu de Yahushua e transmitiu o que Yahushua falou. Transmitiu o quê? Transmitiu a promessa. Transmitiu o andar no Espírito, sair do templo físico e ser o templo do Espírito. Foi isso que o apóstolo transmitiu, tá certo? Então é 1 João, né, amados, 1. Vamos ler aqui 1 João 1. Não é isso? Aí ele leu 5, 6 e 7. Então vamos lá. Esta é a mensagem que dele ouvimos e transmitimos a vocês. Então, veja bem, vamos ler aqui tudo, né? Vamos ler o que ele vai falar aqui, ó. O que era desde o princípio, o que ouvimos, o que vimos com os nossos olhos, o que contemplamos as nossas mãos apalparam. Isto proclamamos a respeito da palavra da vida. Quem é a palavra da vida? Yahushua. Porque ele é a palavra, não é a Bíblia. É Yahushua. A vida se manifestou. Nós a vimos e dela testemunhamos e proclamamos a vocês a vida eterna, que estava com o Pai e nos foi manifestada. Veja, a vida se manifestou. Quem se manifestou que ele está falando? Yahushua, que é a vida, que é a palavra, porque ele mesmo disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai senão por mim. Nós a vimos e dela testemunhamos, ou seja, eles viram a Yahushua, andaram com Yahushua e testemunharam de Yahushua. E proclamamos a vocês a vida eterna. Por quê? Porque Yahushua ele deu a vida eterna, essa é a promessa. E eles proclamaram isso, falaram da vida eterna, que estava com o Pai e nos foi manifestada. Tá? Aí, isso é muito chato, gente, esses anúncios tiram até o foco, né? Nós lhes proclamamos o que vimos e ouvimos para que vocês... Assim, tá. Nós, aqui é o que ele leu, que ele está lendo, né? Nós lhes proclamamos o que vimos e ouvimos para que vocês também tenham comunhão conosco. Nossa comunhão... não, ainda aqui não, ele leu daqui. Desculpa, amados. Veja, nós lhes proclamamos o que vimos e ouvimos para que vocês também tenham comunhão conosco. Nossa comunhão é com o Pai e com o seu Filho Yahushua, ou seja, a comunhão é com o Pai e com o Filho. Não é só com o Pai. Ou não é só com o Filho, mas a comunhão é com o Pai e com o Filho.
Escrevemos estas coisas para que a nossa alegria seja completa. Aí começa o que ele vai ler. Esta é a mensagem que dele ouvimos e transmitimos a vocês. Iarro é luz, nele não há treva alguma. Veja, os templos físicos são trevas. Iarro é luz, nele não há treva alguma. Então, ele não está nesses templos, até porque em Atos 7,48, Atos 17,25 diz que o Altíssimo não habita em templos feitos por mãos humanas. Por quê? Porque esses lugares são de trevas, não são de luz. Tá certo? Então veja, Iarro é luz e nele não há treva nenhuma. Se afirmarmos que temos comunhão com ele, mas andamos nas trevas, mentimos e não praticamos a verdade. Se porém andamos na luz, como ele está na luz, temos comunhão uns com os outros, e o sangue de Yahushua, o seu filho, nos purifica de todo pecado. Veja, o seu filho, não diz o Deus Yahushua, diz o seu filho, o filho de Yahweh, porque Yahushua é filho de Yahweh, ele não é Deus, ele é filho. Se afirmamos que estamos sem pecado, enganamos a nós mesmos e a verdade não está em nós. Se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para perdoar nossos pecados e nos purificar de toda injustiça. Se afirmarmos que não temos cometido pecado, faremos de Yahweh um mentiroso, e a sua palavra não está em nós. Então veja, aqui está tudo. Então vamos ver aqui o que esse senhor Bulon vai falar aqui sobre esse termo, sobre esse texto, né? E comunicar, ouvir e passar. É por isso que você tem que procurar uma pessoa, falar de Jesus, trazê-la para Jesus, porque ouvir não te ajuda de muita coisa. Tem gente que diz... Então veja, ouvindo. Só que na verdade, amados, ele disse trazer para Jesus, mas trazer para Jesus aonde? Num templo físico. E sendo que nós temos que falar, né? Anunciar, falar, para a pessoa ir para a porta estreita que é Yahushua, ir para Yahushua, não ir para Jesus num templo físico, mas para sair do templo físico e ser o templo e ir para Yahushua. A diferença é essa. Diz assim, não sei o que acontece comigo, Deus ouve a oração de todo mundo, mas não ouve minha oração, eu estou cheio de problema, eu estou cheio de dificuldade, e está na igreja há anos. Por que acontece isso? Por que acontece isso, amado? Porque a pessoa está na igreja, a pessoa não é a igreja, a pessoa vai num templo físico há anos, mas a pessoa não é o templo físico e o Espírito da verdade não habita nela. Por quê? Porque o Espírito da verdade não habita aqui, porque aqui é trevas. E Yahweh é luz e nele não há trevas nenhuma, tá certo? Então, o Espírito da verdade não pode habitar nas trevas. Então, o Espírito da verdade não pode habitar naquele que não crê que é o templo. Porque a gente tem que crer que é o templo. E quando a gente crê que a gente é o templo, a gente não vai mais a um templo. E a gente crendo que nós somos o templo, a gente vai para o único caminho e para a porta estreita que é Yahushua, e ele nos leva ao Pai. E aí o Pai nos sente, aí há transformação, há uma novidade de vida, como o apóstolo Shaul disse, que é uma novidade de vida, que as coisas velhas se passaram, eis que tudo se fez novo. O que são as coisas velhas? As coisas do mundo, as coisas do físico, as coisas do sistema, de todo o sistema que está aí, que pertence a esse mundo, que pertence ao físico, o sistema religioso, é tudo isso. Então, tudo se fez novo, ou seja, nós hoje andamos no entendimento do Espírito. A nossa carne é mortificada, o Espírito é vivificado. É assim que acontece, mas tem que sair do engano da religião, amado. Só que aí as pessoas não são transformadas porque estão nas trevas, estão no espírito da mentira e do engano que habita aí nos templos. Porque o Espírito da verdade não habita aqui, porque aqui é trevas, e Yahweh é luz, e nele não há treva nenhuma. E ele não tem como habitar na treva. Não tem como habitar nas trevas? Não tem, é impossível. O Evangelho opera maravilhas na vida de tanta gente e na tua vida não faz nada. É porque você ouve, mas não transmite, não comunica. Por isso, João disse, esta é a mensagem que eu ouvi e agora eu comunico para você. Por quê? Porque quero crescer na experiência espiritual. Eu sei que se ouço, mas não transmito, não vai acontecer nada na minha vida. Esta é a mensagem. Sim, amado, mas acontece que ele está falando no sentido da pessoa ouvir num templo físico que o líder religioso está falando e transmitir, falar para outras pessoas, para levar pessoas para a religião e não
ouvir o que está escrito na Escritura, que os apóstolos ensinaram conforme Yahushua ensinou, no entendimento do Espírito, e falar com as pessoas para sair do engano da religião e ir para Yahushua. É diferente. Mensagem que dele ouvi e vos anuncio, que Deus é luz e não há nele treva nenhuma. Se dissermos que temos comunhão com Ele e andarmos em trevas, mentimos e não praticamos a verdade. Mas se andarmos na luz, como Ele está na luz, temos comunhão uns com outros. E o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Temos comunhão uns com os outros. Amados, se dissermos que andamos na luz e estamos nas trevas, por quê? Porque a luz é no espírito, as trevas é no físico. Então, todos que dizem que está na luz, porque Jesus é a luz aí e vai no templo físico, na religião, não está na luz, está mentindo, está nas trevas. Por quê? Porque aqui é trevas, aqui é mentira. É um caminho de mentira, um caminho do engano. É isso que o apóstolo está falando. Vou começar por aí. Pois João não tinha comunhão com ninguém antes de conhecer a Jesus, porque andava brigando com todo mundo. E ontem eu disse à noite que a vida pode ser dividida num círculo assim pela metade. Metade do êxito na vida, em todas as áreas da vida, metade vai depender de seu preparo, de seu conhecimento, de seu domínio das coisas que você mexe, de seu profissionalismo, vamos dizer assim. Mas a outra metade depende de seu relacionamento, de sua capacidade de se relacionar com as pessoas, relacionar-se com o chefe, com o colega de trabalho, com o vizinho, relacionar-se com o empregado, relacionar-se com a esposa, com o esposo, com os filhos, capacidade de relacionar-se. É interessante que durante anos as empresas falavam muito no chamado QI, quociente, como chamam em português? A capacidade intelectual de uma pessoa. QI, eu acho. QI. Então, porque o que se valorizava era a inteligência, a capacidade, o profissionalismo, o saber, o dominar. Esse é o bom empregado. Mas de um tempo para aqui, as empresas já não andam procurando QI. Agora as empresas andam procurando uma coisa que se chama IE, inteligência emocional. E que é isso? Isso é relacionamento. Então hoje... Do you want to uncover the true meaning of the hidden scriptures that have been lost in translation over the centuries? Tem professores desta matéria de liderança que cobram 15.000 reais por uma hora de palestra e as pessoas pagam para assistir. E então, aí eles aprendem que se você quer ter êxito na vida, tem que ser humilde, tem que ser sensato, tem que cumprimentar a todo mundo, tem que isto, tem aquilo, tem que amar, tem que perdoar, tem que... Agora, quando você chega na realidade, não consegue, porque sua cabeça conhece os conceitos, porém seu coração, seu temperamento, sua personalidade, sua maneira de ser, a fera que habita em você, não te deixa, não te domina. Um homem me perguntou um dia: pastor, eu não me entendo a mim mesmo, porque eu amo minha esposa, eu amo meus filhos, eu daria vida por eles. Agora, o que eu não entendo é como, se eu amo minha esposa, amo meus filhos, eu trato mal eles, eu machuco eles, eu bato neles, eu abro feridas emocionais neles. Eu daria vida por eles se alguém tentar fazer isso. E eu amo, e porque amando-os,
faço o que faço. Aí está o problema. É que nós todos, desde que nascemos, trazemos um tigre dentro. Um tigre que aparece. E esse tigre só pode ser tomado e anulado pela graça maravilhosa de Jesus, pelo poder do Evangelho. E aqui está a realidade do Evangelho. O Evangelho... Aí ele fala, pelo poder do Evangelho, tudo é o poder do Evangelho, porque as pessoas não entendem o que é Evangelho. Quando a pessoa entender que o Evangelho é a promessa, e que não é pelo poder do Evangelho, é pelo poder de Yahushua, é pelo poder de Yarro, do Espírito de Yarro. Porque o Evangelho é a promessa, que é a vida eterna. Que ele nos prometeu, Yahushua nos prometeu, Yarro nos prometeu a vida eterna. Tá? Só que o que acontece? As pessoas aqui fazem isso e a carne aflora primeiro, porque as pessoas estão no engano da religião, não estão no espírito da verdade. Segundo, porque as pessoas não se conhecem. Quando as pessoas se conhecerem e passarem a se amar, por quê? Porque quando a gente vai para Yarro e que ele nos enche do espírito, o espírito é amor. E esse espírito nos ensina a nos amar. Então a gente vai aprender a amar o próximo, como a nós mesmos. Então esse espírito vai praticar o amor. E a carne vai estar mortificada. Ou seja, como nós nos amamos no caráter do Pai e do Filho, nós passamos a ser nós com a carne mortificada. Tá? O que? O desejo carnal, essa coisa carnal, o desejo carnal, ódio, impureza, lascívia, soberba, cobiça, tudo isso é da carne, é obra da carne, tá certo? Que são pecados. Mas quando nós vamos para Yahushua, que eles nos levam ao Pai, e o Pai nos enche do Espírito, nós passamos a ser cheios do Espírito, porque o Espírito não se esvazia, tá? Ele mora em nós. Ele nos ensina a nos amar, porque esse Espírito ele é amor, porque o Pai é amor, o Filho é amor. E a gente, nos amando, tá? A gente começa a amar o próximo como a nós mesmos. Então a gente não vai maltratar o próximo, por quê? Porque nós estamos exercendo o amor, porque o Espírito que exerce o amor em nós, tá certo? É isso que acontece. Não é teoria, não é informação, não é saber a doutrina de cor, os versos para provar o que você acredita. Não. O Evangelho é tua vida transformada. Tua vida transformada. Esse poder que vem do Evangelho, eu não tenho como te explicar com palavras. Você vai ter que viver essa experiência para entender de que estou te falando. E João conhecia isso. Então, mas aí vocês vejam que ele toda hora fala o poder que vem do Evangelho, o poder, não é o poder que vem de Yarro, o poder que vem de Yahushua, não, mas é o poder que vem do Evangelho. Só que se você perguntar para as pessoas que são evangélicas o que é Evangelho, eles não vão responder. Eles vão falar e não vão responder. E o Evangelho é simplesmente promessa, é a vida eterna. Mas o Evangelho não transforma ninguém. Quem transforma é o Pai e o Filho. São eles que transformam. Não é o Evangelho. O Evangelho simplesmente vai ser a recompensa que nós vamos receber aquele que permaneceram firmes, que estiveram andando e permaneceram em Yahushua, no caminho de Yahushua, e que andaram, que estavam andando sempre no Espírito. Então esse é o vencedor. Darei a coroa da vida, ou seja, o vencedor receberá a recompensa, que é a promessa, que é o Evangelho, que aqui diz o Evangelho, mas é a promessa, que é a vida eterna. Mas ele aqui está falando que o Evangelho transforma. O Evangelho não transforma, amados. Quem transforma é o Pai e o Filho. Eles que transformam, e não o Evangelho. E por isso que as pessoas aqui vivem no engano da religião, porque não sabem nem o que é Evangelho. Não se conhecem. E por não se conhecerem, porque não conhece o Pai e o Filho, porque aqui está um Deus que é mentiroso, que é o Deus das trevas, que não é o Deus da luz. E é por isso que as pessoas vivem em depressão nesses lugares e não se conhecem, não se amam, e por isso a carne aflora. Por quê? Porque as pessoas não estão no espírito, estão na mentira, no emocional, no físico, e a carne é aflorada. É isso que acontece. O filho do trovão chegou a tornar-se discípulo de amor, do amor pelo poder do Evangelho. Agora João disse, eu quero contar para vocês o que aconteceu.
você tem que ter em conta uma coisa: Deus é luz. Com Deus as coisas são claras, tudo é transparente. Ele é a verdade, Ele é a luz. E quando tudo está iluminado, você se mexe, você, mesmo que o púlpito é meio invisível, assim, eu vejo, eu evito, eu vou, porque está tudo iluminado. Mas Vocês vejam que ele está falando do físico, ele está falando que ele vê o púlpito porque está tudo iluminado, mas ele está falando no físico, ele não está falando no espírito. Porque quando o apóstolo falou que Yahweh é luz e nele não há treva nenhuma, ele está falando no entendimento. Tá certo? Ou seja, a gente anda na luz, nós andamos na luz, nós somos da luz, ou seja, no espírito, e não nas trevas que é o físico, que é a religião, que é trevas. É isso que ele está falando, mas ele aqui está falando do físico, não está falando do espírito. Até porque esse senhor aqui não conhece o que é o espírito, não conhece o andar no espírito. Por quê? Porque ele anda na religião e não no espírito. A religião é trevas e não luz. e se vai a luz e entram as trevas, fazemos o quê? Aí não sabemos para onde ir, aí não sabemos o que fazer. E quando está tudo em trevas, o que fazemos? Você bate aqui, cai, se machuca, cai, e aqui está uma criancinha, machuca a criança, e aqui está a esposa, você machuca a esposa, e como não vê nada, pisa aqui, e é uma tragédia a vida nas trevas. Viver em trevas é viver em pecado. Viver na luz é viver em Cristo. Perfeito, amado. Viver nas trevas e viver no pecado. Correto? E qual é o pecado? É o pecado da religião, das pessoas estarem adorando o falso Deus no lugar do verdadeiro. Por quê? Porque Terron está em todas as religiões se passando por Yahweh, como está escrito em Apocalipse 12:9. Tá? Que foi preso o dragão, a antiga serpente, chamado Diabo e Satanás, ou seja, Terron, que engana todo mundo. E esse Terron, o Deus falso, ele engana todo mundo, se passando pelo verdadeiro Deus Yahweh. Tá? Só que a pessoa que está nas trevas não está na luz, então está nas trevas, está no engano. Então não tem como as pessoas estarem nas trevas aí e dizer que está na luz, porque não está. Porque para a pessoa ir para a luz, ela tem que sair das trevas. Porque Yahweh é luz e nele não há treva nenhuma. Então, quando a pessoa sai das trevas e vai para a luz, as pessoas não andam mais na luz, não andam mais nas trevas, andam agora na luz, para andar na luz, para andar no espírito. Essa é a diferença. Quando você está em Cristo, tudo se ilumina em tua vida. Você sabe em quem... Sim, amado, mas tem que estar em Yahushua, beleza? Tem que estar em Yahushua para andar na luz. E não no templo físico, e não na religião. Mas é estar em Yahushua. Mas aí vocês falam, tem que estar em Cristo, mas tem que estar em Cristo indo num templo físico para ouvir um líder religioso, ao qual o próprio Yahushua, em João 10, disse que vocês não são pastores e que as ovelhas não fazem parte de vocês, que as ovelhas não são suas. Está escrito isso em João 10. Confiar em quem não confiar, porque está tudo iluminado. Você sabe qual é o caminho certo, você sabe que decisão tomar, você sabe que carreira fazer, você sabe que coisa comprar, você sabe para onde ir, porque está tudo iluminado. Jesus ilumina a tua vida, Ele te orienta, Ele te mostra o caminho. E apesar das dificuldades que você vai encontrar nesta vida, porque, querido, dificuldades não vão faltar até o dia da volta de Cristo, você vai viver vitoriosamente. E é o que está acontecendo com Andressa, que acaba de se batizar. Antes de conhecer Jesus, estava o problema, mas ela estava em trevas, não via saída, se desesperava, se angustiava, chorava, se sentia sozinha. Encontrou Jesus, tudo se iluminou na vida. Sim, mas encontrou Jesus aonde? Num templo físico, na igreja de Adventista do sétimo dia, e se batizou nas águas. E sendo que o batismo hoje é no entendimento, tá? O batismo hoje, veja bem, amados, o que o apóstolo João disse? O apóstolo João não, desculpa, o apóstolo Pedro. Ele diz assim em 1 Pedro 3:21.
3, 21. E isso é representado pelo lavar, porque batismo é lavar, tá? Esse batismo aí foi inventado também pelos falsos deuses da ONU, que são da maçonaria, tá? Mas o batismo aqui é lavar. Então, isso é representado pelo lavar, que agora também salva vocês. Não a remoção da sujeira do corpo, ou seja, do físico, mas o compromisso de uma boa consciência diante de Yahweh por meio da ressurreição de Yahushua. Ou seja, o lavar agora no entendimento, porque Yahushua é a água viva. E ele que nos lava no entendimento. Ele mesmo disse para o apóstolo Pedro, Yahushua disse, quando Yahushua foi lavar os pés dos discípulos para ensinar que no reino, o que quer ser maior tem que ser o menor, tem que servir. E aí ele foi lavar os pés dos apóstolos e o apóstolo Pedro disse para ele, não, Senhor, a mim não, porque eu não sou digno. Então, se eu não lavar os seus pés, você não é digno de mim. Você, assim, não, Senhor, não só os pés, mas lava a cabeça, lava tudo. Ele, vós já estáis limpos pela palavra. Foi isso que ele disse. Então, o lavar aqui é no entendimento, é na palavra que é Yahushua, é na água viva que é Yahushua que nos lava no entendimento para que o Espírito venha, tá certo? Porque a sujeira que havia antes da carne e a sujeira da religiosidade, ela sai, por quê? Porque Yahushua ele nos lava no entendimento e assim o Espírito do Pai nos enche. É isso que acontece, tá certo? Tanto que a Escritura diz que eles foram lavados no entendimento e assim o Espírito, os apóstolos foram cheios do Espírito, mas primeiro eles foram lavados no entendimento. Lavados o quê? Do engano da religião, lavados das obras da carne, de tudo isso que a carne estava vivificada e assim eles foram cheios do Espírito, tá certo? Então vamos lá. Tá. Vamos voltar aqui para ver o que ele está falando. O problema continua, mas agora tem um olhar vitorioso, porque agora sabe o que vai fazer, sabe por onde ir, sabe que ninguém pode machucar você se você não permite que te machuque. Coloca isso na cabeça, querido. Ninguém vai machucar você se você não permite que te machuque. As pessoas só podem te machucar com teu permisso. Não dê a ninguém, mesmo que essa pessoa seja teu filho, teu pai, tua mãe, teu irmão, teu esposo, tua esposa. Não lhe dê a ninguém o direito de te machucar. Você só é machucado quando você permite que te machuque. Mas quando você está nas trevas, você não percebe isso. Você se angustia, você se desespera. Por que viver nas trevas, ou seja, viver no pecado é tão pernicioso? Por que Deus, e tem declarações terríveis de Deus na Bíblia com relação ao pecado, diz, eu odeio o pecado. Odeio, essa palavra é forte. Naturalmente é palavra humana registrada aí, mas o que quer dizer é, eu não aceito o pecado, eu não suporto o pecado. Por quê? Por um simples motivo. Você é o mais precioso que Deus tem nesta terra. Querido, coloca isso na tua cabeça. Eu sei que nós vivemos num mundo onde, às vezes, a mídia, por exemplo, te coloca na televisão uma mulher bonita, magrinha, linda, com uma pele maravilhosa, toda produzida. Aí você olha a menina linda e você se sente feia e não sabe o que fazer agora. Aí sou uma pobre miserável na vida, como gostaria de ser como isso. Tudo isso é ilusão, isso não é verdade, tudo isso é fantasia. Tá vendo? É isso aí, amados. Até ele tá falando, todos eles falam isso, que as pessoas desejam ser como outras pessoas, mas as pessoas não querem ser elas mesmas no caráter de Yahushua, mas elas desejam ser outras pessoas, se baseiam em outras pessoas. Então,
Muitas pessoas carregam traumas na vida, carregam essa sensação de derrota, de que não presto, que não sou nada, não sou ninguém. E para remate a vida é dura, se fecha uma porta para você, se fecha outra porta para você, alguém diz uma palavra sem querer, te machuca, até faz sentir-te menos. Você caminha pela vida ferido, mas aí você pensa que Deus também tem o mesmo conceito que os seres humanos têm de você aqui, mas isso não é verdade. Você é precioso para Deus, Deus te ama. Deus não te vê nem sequer como você se vê. Deus não te vê como você é. Deus te vê. Você pode ser pedra bruta, mas não te vê. Deus não te vê pedra bruta. Deus te vê como o diamante precioso que dorme dentro de você. Agora, se você entregar sua vida nas mãos de Deus, Ele vai trabalhar com você. Ele vai tomar você e vai ir lapidando, lapidando, burilando, burilando. E um dia vai ser você o que ninguém imaginou que chegasse a ser. Aprende a crer, a acreditar no amor de Deus por você. Aceita o amor de Deus. Deixe-se amar pelo Senhor Jesus. Então, Ser amados, até porque quando a gente vai para Yahushua, Ele nos leva ao Pai, o Pai nos ensina a nos amar. Porque Ele nos ama. E nós aprendemos a nos amar. Então, esse sentimento de inferioridade, de insignificância, isso tudo cai por terra. Eu mesmo me sentia inferior, diminuída, que eu não prestava, que eu não acreditava em mim, no meu potencial, não acreditava que eu podia fazer. Tudo eu achava que os outros faziam melhor do que eu. Eu me sentia assim. E vivi em depressão. Quando eu fui para Yahushua e o Espírito entrou em mim, habitou em mim, e hoje ele mora em mim, porque o Espírito de Yahweh mora em mim, ele me ensinou a me amar. E é por isso que Yahushua diz que nós temos que amar ao próximo como a nós mesmos. Por quê? Porque quando nós andamos no Espírito, nós nos amamos como nós somos nós, no caráter do Pai e do Filho. E por isso que nós temos condições de amar ao próximo como a nós mesmos. Essa é a diferença. Mas aqui no templo físico, as pessoas estão nas trevas e as pessoas não se conhecem. Por não se conhecerem, se sentem inferiores, se sentem diminuídas, se sentem em depressão. E vivem em depressão por quê? Porque não se amam, porque não se conhecem. Esse é o que acontece com a depressão. Entende? Então é diferente. Quando a gente anda no Espírito, nós somos libertos da depressão. Por quê? Porque Ele nos ensina a nos amar. Você é o mais precioso. Por que Deus não aceita o pecado? Porque o pecado te destrói. E você é o mais precioso que Deus tem. Como Deus gostaria de te cuidar, de te proteger, mas o pecado te destrói. Deus rejeita o pecado, não aceita o pecado, porque o pecado te destrói. Se o pecado te fizesse feliz, Deus não teria nada contra o pecado, mas o pecado te torna infeliz, destrói tua vida, destrói teus sonhos, te engana, te cheira de ilusões, te seduz, te faz acreditar que te vai ir bem. Você entra nas trevas sem perceber, e quando quer sair já não pode, não encontra a porta, não encontra a saída, não encontra a janela, está perdido, está confundido. Caminha para um lado, bate, caminha para o outro lado, cai e se desespera. E meu Deus, o que acontece? Para que vim ao mundo? O que estou fazendo aqui? Então é isso que acontece, porque as pessoas não se conhecem. As pessoas estão nas trevas, estão na porta estreita, na porta larga. E tanto que ele disse, não encontra a porta. Por quê? Porque a porta, realmente, a pessoa quando está nas trevas, está no engano da religião, ela está na porta larga, que é a porta que leva para a perdição, e que muitos são que entram por ela. Mas as pessoas, é difícil encontrar a porta estreita, tá certo? Porque aqui na religião as pessoas não encontram a porta estreita. Porque a porta estreita, ela é a única, ela é no entendimento, ela é no espírito. Então as pessoas vivem em depressão por isso, porque as pessoas não se conhecem, as pessoas não estão na luz, estão nas trevas. Então, como as pessoas estão nas trevas, elas não têm assim um objetivo. Foi o que ele falou, não tem sentido na vida. Por quê? Porque não se conhece. Quando as pessoas se conhecem, quando ela anda no espírito e elas se conhecem,
e elas conhecem o pai e o filho, acaba a depressão. Por quê? Porque a pessoa vê sentido na vida. A pessoa vê que a pessoa é capaz de falar do amor de Yahushua, de Yahweh, e que a pessoa é capaz de produzir, e as pessoas veem sentido. Por quê? Porque essa vida não se limita só aqui. Quando nossa vida temporal acabar aqui, nós iremos para a vida eterna. Então esse é um sentido, entende, da vida. Esse é o sentido. Por quê? Porque nós não morremos, nós alma não morremos, nós vivemos eternamente. E nós iremos para a vida eterna. Então é isso, esse é o sentido. Mas para isso, para a pessoa sair do engano da religião e ser liberta da depressão aqui, a pessoa tem que sair das trevas, tem que sair da porta larga, que é a religião, e ir para a porta estreita, que é Yahushua, e para o entendimento, o espírito, e não ficar no físico. Agora Deus te chama para a luz e te diz: bem, filho. E de repente, quando entra você na luz, aí você percebe que você estava se afogando num copo de água. Você já ouviu essa expressão, afogar-se num copo de água? Oh, querido, afogue-se na lagoa, afogue-se no mar, afogue-se no rio, afogue-se na piscina, se você quiser, afogue-se na tina, mas num copo de água. Do you want to uncover the true meaning of the hidden scriptures that have been lost in translation Ai, over ai. the centuries? Só que quando você está nas trevas, você toca um pouquinho de água e pensa que está no mar, porque está tudo escuro, porque você não enxerga, você sente um pouquinho de água e já se desespera. Quando você entra na luz, de repente vê que um pouquinho de água não passa de pouquinho de água. E você... Veja, amados, o que ele está falando, a pessoa está nas trevas, para ele, é a pessoa que não vai para um templo físico, que não vai para uma religião, ela está nas trevas. Mas aí quando ela vai para a luz, porque a luz para ele aqui é a religião, é o templo físico, tá certo? Só que a luz na escritura é Yahushua, porque ele é a luz do mundo. E Yahweh é luz e nele não há treva nenhuma. Então a gente tem que ir para Yahushua, que é no entendimento, e não para um físico, para a religião, para um templo físico. Entende? ri, e você diz: mas como estava desesperado? É porque você estava nas trevas e agora está na luz. E agora Deus chama você e diz: filho, sai da luz, vem aqui, entregue-me sua vida. Vamos continuar. Sim, amado, mas é para ir para Yahushua, não é para ir para um templo físico, porque aqui não é luz, isso aqui é uma falsa luz. Porque a luz verdadeira é Yahu e Yahushua, eles são luz. Aqui é trevas, mas tem que ir para Yahushua. Ele mesmo disse: vinde a mim. Foi o que ele disse. Não é para ir para um templo físico, mas é para ir a ele, porque nós somos o templo. Lendo o texto. Esta é a mensagem que dele ouvimos e vos anunciamos, que Deus é luz e não há nele treva nenhuma. Agora, este verso 6 precisa ser analisado. Diz assim: se você diz que tem comunhão com Deus, mas está andando nas trevas, você está mentindo, não está praticando a verdade. E por que diz isto, João? Porque tem muita gente que diz que conheci o Evangelho, vivo em comunhão com Deus, mas anda em trevas, está no mundo das trevas. Então você está mentindo, não é verdade. Um cristão, ele vai saber tomar decisões, ele vai saber enxergar o caminho, porque está na luz. Quando você quebra a cabeça, porque às vezes nós somos teimosos. Eu acho que já contei para você essa história, vou contar de novo. Um dia eu estava pregando numa cidade lá do Nordeste, Natal, e uma menina de 16 anos, linda, bonita. Todas as meninas de 16 anos são lindas, né? Mesmo sendo feias, são lindas, porque tem a beleza da juventude,
pele bonita, olhos bonitos, cabelo, a beleza da juventude. Aliás, todas as etapas da vida têm sua beleza. Todas as etapas. Você pode ter 70 anos, tem a beleza de 70 anos. Não queira ter a beleza de 15 anos, porque aí vai se meter em problemas. Corta por aqui, estica por aqui. Não, assuma e seja feliz na beleza da sua idade. Porque você não vai ter a beleza de 20 anos. A beleza é 20 anos e 20 anos. Esta menina, pois era 16 anos, a beleza de 16 anos. E chega e diz: pastor, me dê um conselho. O que foi? Esta tarde estava comprando sapatos no shopping e meu namorado me bateu. Bateu? Sim, me deu um par de tapas. Mas por quê? Porque eu estava comprando sapatos e escolhi um sapato e disse: vou comprar este. E ele disse: não vai levar este. Não, mas eu gostei. Sim, mas eu não gostei. Não, mas o sapato é para mim, o dinheiro é meu, eu vou comprar. Compra para ver. Vai me fazer o quê? Compra para ver. Eu comprei e ele me bateu. Em pleno shopping. Um tapa para aqui e, para não esquecer, outro mais. Pastor, o que devo fazer com este namorado? O que você aconselharia? Pois eu aconselhei a mesma coisa. Para que você vem me consultar o que vou fazer? Já teria que ter colocado ponto final aí na hora. Pastor, mas eu não consigo. Por que não consigo? Porque eu amo ele. Aí eu penso, às vezes, porque as pessoas pedem conselhos e não vão ouvir o conselho que a gente dá. Eu acho que as pessoas pedem conselho para ver se o pastor aconselha o que eles querem fazer. Eu amo ele, não consigo. Falei: filha, então casa aí, fica noiva, casa. Agora prepare-se para uma surra todos os dias, de manhã, meio-dia, à noite. Aí ela olha para mim: ai, que mau é o Senhor. Eu não entendo. O mau sou eu, o que bate é o namorado. Mas tudo bem, passou. Passaram como 20 anos, sabe? O Luiz, meu neto, estava pequenino, minha esposa, eu e o Luiz estávamos aí em Natal, na praia, e lógico, sábado fomos para a igreja. E na porta veio uma velhinha toda acabada, cabelo branco, amarrotada aí, uns guricinhos assim, de adolescentinhos para pequenos. Pastor, o senhor se lembra de mim? Não, minha irmã. Claro que se lembra. Não me lembro, irmã. Oh, pastor, o senhor é um profeta. Profeta? Que profetizei? O senhor não se lembra de mim? Não, irmã. Quando o senhor estava pregando há muitos anos aqui, eu vim pedir conselho porque meu namorado me bateu no shopping. Claro que desse incidente eu nunca esqueci. Só que a menina que me procurou é uma menina linda de 16 anos. Agora eu estava com uma velhinha. Falei: minha filha, que te fizeram? Aí ela disse: pastor, o senhor é um profeta. Tudo que você profetizou se cumpriu. Me casei, me batia de manhã, me batia a meio-dia, me batia à noite, me encheu de filhos. Agora já foi embora com outra mulher. Olha aqui, minha vida. E o pior de todo é que ela começou a chorar. E me disse: pastor, o que Deus tem contra mim? Por que todos são felizes? Por que eu não sou feliz? Lógico, eu não disse nada para ela. Seria muita crueldade dizer alguma coisa. Mas eu te pergunto, querido, por que nós tomamos decisões tontas na vida? E depois pensamos que Deus não nos ouve, que Deus não nos ajuda, que Deus esqueceu da gente. Quando você está na luz, você vê, você enxerga. Quando você está nas trevas, pode te falar meio mundo que você não entende. Você está caminhando no fio da navalha, na beira do abismo, mas não enxerga.
Por isso Deus te chama e te chama e te chama, filho, vem, vem, vem. E João diz aqui, não tem comunhão entre Deus e as trevas. Por favor, não diga que você conhece o Evangelho se está andando nas trevas. Não diga que você aceitou Jesus se está andando nas trevas. Porque não pode andar nas trevas e estar em Cristo ao mesmo tempo. Exatamente, amado. Não pode mesmo andar nas trevas e estar em Yahushua, porque Yahushua é luz. Só que o negócio é que quando ele fala aceitar Jesus, não é aceitar Jesus para ir no espírito. Até porque Jesus não está no espírito, ele é físico, ele não é. E ele é um Deus falso. Até porque eles aí falam que Jesus é Deus e Yahushua da Escritura não é Deus, ele é filho de Yahweh, tá certo? Então, ele é que quando fala para aceitar Jesus, não é aceitar Jesus, é aceitar Jesus e ir num templo físico, fazendo atos religiosos. Só que quando a gente vai para a verdadeira porta, que é Yahushua, que é a porta estreita, tá certo? E a gente vai para a luz, porque Yahweh é luz e nele não há treva nenhuma, ele nos enche do Espírito, nós passamos a nos amar, nós ouvimos a Yahweh, porque ele fala conosco, né? O Espírito fala conosco, nos guia toda a verdade, isso é verdadeiro e não mentira. Ele nos guia toda a verdade, o Espírito nos guia. Então, é isso que acontece. Mas aqui, ninguém está na luz, as pessoas estão nas trevas aqui. Porque na luz, só vai para a luz no entendimento, quando as pessoas vão para Yahushua no Espírito, tá certo? No entendimento. E isso a gente tem que crer. Nós cremos que nós somos o templo e não vamos mais a um templo. É diferente. Porque se você estiver em Cristo, está na luz. E qual é a luz? Que disse Davi, lâmpada é aos meus pés a tua palavra. Veja, aí a luz para ele, a lâmpada para os teus pés é a tua palavra, para os meus pés é a tua palavra. Mas a palavra aqui é a Bíblia que ele fala. Vocês vejam que é tudo físico. E sendo que na Escritura a palavra é Yahushua. Ele é a palavra. Então vocês vejam que é diferente. Não é porque o verbo se fez carne e habitou entre nós, que é o verbo é a palavra, que é Yahushua. Tá certo? Então é diferente, aqui é tudo físico. Então quando Davi falou, lâmpada para os teus pés, para os meus pés é a tua palavra, é quem é Yahushua, que é a lâmpada, que é a luz. Tá certo? E não a Bíblia não é a palavra. A Bíblia contém a Escritura, e a Escritura contém a palavra, que é Yahushua, que deixou escrito, é diferente. Aqui está a luz. Por quê? Aqui, ele falou, aqui está a luz, ou seja, a luz é a Bíblia. Não é Yahushua, mas é a Bíblia, vocês vejam bem. Não é Yahweh, mas é a Bíblia. Vocês vejam a idolatria. E isso é pecado. Eles estão nas trevas porque eles estão no pecado da religiosidade. Às vezes os cristãos somos muito místicos, né? Aí vamos onde Deus e dizemos assim, a ver, Senhor, me revela. Eu já tenho tanta experiência na vida e tantas experiências interessantes que são parecem mais piada que outra coisa. Porque um dia encontrei uma moça aí também, mais ou menos como esta outra, assim, vida destruída, acabada. E diz, o Senhor é o culpado. Por que se eu não te conheço? Porque um dia o Senhor pregou e eu tomei a decisão de dar minha vida, colocar minha vida sob o controle de Deus. E você por isso está sofrendo hoje? Não, pastor. Sim. Eu disse, sabe o que eu fiz aquela noite? Eu tinha 2 pretendentes. Um cristão, bom menino, lindas qualidades. O único problema era que era feinho. O outro, um galão, um pão. Só que ateu, maconheiro, não queria nada com Deus, não queria nada. E eu não sabia o que fazer. Minha cabeça me dizia, este é o esposo perfeito. E meu coração dizia, este. Aí o Senhor pregou. Aí eu disse, Deus, eu te entrego tudo, decide por mim. Vou dormir esta noite e amanhã me levanto
e o primeiro dos dois que aparecer vestindo camisa verde, eu saberei que tu estás mandando esse para mim. Adivinhem quem apareceu com camisa verde bendita no dia seguinte? O maconheiro, ateu. E casou-se. E hoje é infeliz. Esse que é o nosso problema. Às vezes nós somos místicos. Mas para que você quer camisa verde, camisa vermelha? De onde você tira isso? Se a palavra de Deus te diz: não se case com alguém que enxerga a vida diferente de você, por que você insiste em fazer isso? Por que você não procura alguém que enxerga a vida como você a enxerga? Com a mesma esperança, com o mesmo Cristo, com o mesmo Evangelho. Por que você procura alguém que não é da fé? Ah, mas está fazendo discriminação? Não. Deus não é Deus de discriminação. Deus ama todos os seres humanos. O que Deus quer é que você seja feliz. E, querido, vivendo com uma pessoa com a mesma maneira de enxergar a vida que você, por mais amor que há, já é um caminho da vida toda que está cheio de pedir perdão, perdoar, aceitar, renunciar, se sacrificar, ceder. Como será com uma vida que não... Você crê em Deus, o outro não crê. Você crê na Bíblia, outro se ri da Bíblia. Você crê em Deus, outro não crê. Beleza. Você crê na Bíblia. Tem que crer na Bíblia, não tem que crer em Yahusha, não tem que crer que Yahusha é a palavra, mas tem que crer que a Bíblia é a palavra. Mas por que o sistema botou isso? Justamente para a pessoa crer na Bíblia e eles botaram os versículos isolados para falar o que eles querem, para a pessoa continuar presa na religião. Mas quando as pessoas deixam de crer na Bíblia, mas passa a crer em Yahusha, que é a palavra, e começa a ler a escritura que está dentro da Bíblia. O que é a escritura? A escritura são os pergaminhos que estão escritos na Bíblia, que são as palavras que Yahusha falou e que ele, que é a palavra, deixou escrito na escritura. E a escritura ela não tem capítulo, versículos e epígrafes. Então a gente consegue ler a escritura dentro da Bíblia. Como é que a gente lê a escritura dentro da Bíblia? É a gente ler a Bíblia sem o capítulo, versículo e epígrafe, porque isso está na Bíblia. E é isso, capítulo, versículos e epígrafes foram acrescentados na Bíblia. Tá certo? Só que a gente tem que crer em Yahusha, porque ele que é a palavra. E a gente lê a escritura e crer no que Yahusha deixou escrito e no que Yahusha ensinou para os apóstolos, para que nós possamos andar nele. Tá certo? Mas a palavra é ele, não é a Bíblia. Mas aqui ele diz que as pessoas têm que crer na Bíblia, que é no físico. Ou seja, no sistema religioso, a Bíblia é a palavra de Deus. Na igreja, outro não quer saber nada. Você cuida do seu corpo evitando álcool, outro a geladeira cheia de cerveja. Você cuida seus pulmões evitando o cigarro, outro fumando no quarto. Como é que vai ser feliz? E onde está a discriminação? Não tem discriminação. Procure alguém que enxerga a vida como você. Mas nos metemos em problemas e depois sofremos. Mas que diz aqui Deus? Mesmo que você se tenha metido em problemas, o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo pecado. O que quer dizer isso? Nos tira das trevas e nos leva de volta para a luz. Perfeito, amado. Tira das trevas, do engano da religião que é trevas. Tira das trevas desse sistema aí todo que está nesse mundo, que são trevas, e nos leva para a luz, que é no entendimento do Espírito. Não no físico, mas no entendimento do Espírito. Que palavras posso usar para convencer você de que Deus tem um plano para a sua vida? Outro dia eu encontrei, eu acho que já contei isso para vocês,
uma menina de uns 22 anos, vida destruída completamente. E ela me dizia: pastor, que plano Deus tem para a minha vida? O Senhor diz que Deus me ama. Como é que Deus me ama? Quando eu tinha 3 anos de idade, meus pais morreram num acidente de trânsito. Minha avó me recolheu para me criar. Quando eu tinha 9, 10 anos, minha avó morreu e fiquei sozinha no mundo. Aí uma vizinha da avó me recolheu. Nem tanto para me cuidar, mas para ficar com a casa da minha avó. Quando eu tinha 12 anos, o marido dessa vizinha entrou uma noite no meu quarto e me violou. Aí eu fugi de casa, 12 anos. Comecei a caminhar pela rua. Fui violada uma vez, fui violada outra vez, fui violada outra vez. Comecei a me prostituir. Para suportar a vida de prostituição, aprendi a beber, a me drogar. É a única maneira de resistir essa vida. Olhe para mim, pastor. Tenho 22 anos, mas olhe para mim. Estou destruída, acabada. Agora vem o Senhor e me diz que Deus me ama e que Deus tem um plano para a minha vida. Como quer que acredite nisso? Eu sei, querido. Eu sei que às vezes a vida bate, sabe? E bate feio. Eu sei que às vezes você fica sem saber onde pisar porque o chão todo treme. Quem sabe neste momento você está machucado no seu coração? Quem sabe neste momento você literalmente não sabe o que fazer? E agora vem a voz de Deus e diz: filho, vem. Vem para a luz. Sim, vem para a luz, mas vem para a luz que é para ir à Ruxa, para ele levar o pai. E não vem para um templo físico, entende? E aí eles botam de novo uma música no fundo para mexer com o emocional, porque assim mexe com o emocional da pessoa, para a pessoa sentir aquela presença do espírito de engano que está nos templos, porque mexe com o emocional, não com o entendimento. Tá? Mexe com o emocional. Então, vamos ver. Aí você vai ver que talvez você está se afogando num copo de água. Aí você vai ver que talvez existe saída para o problema que você acha que não tem saída. Aí você vai ver que há uma janela. Aí vai ver que não todo está perdido. E eu te digo em nome de Deus esta noite: não todo está perdido para quem acredita em Jesus. O problema que você está vivendo pode te parecer o maior dos problemas. Não tem saída, não tem solução. Desde o ponto de vista humano, concordo que não. Mas Deus está por cima do ser humano, por cima de nossos cálculos, por cima de nossa lógica. Deus é Deus. Dá-lhe a Deus o direito de ser teu Deus. Apodera-te de suas promessas. Venha a Jesus, entrega-lhe teu coração. Deixa que Jesus faça por ti o que você não consegue fazer sozinho. Eu vou fazer um convite, e este convite não é para os membros batizados da igreja, porque um dia vocês já se levantaram e já foram à frente. Este convite é para você que ontem esteve, mas talvez não conseguiu se levantar, ou para você que veio hoje por primeira vez, está ouvindo a palavra de Deus e quer dizer: Jesus, eu te entrego minha vida. Eu quero viver na luz. Eu não quero andar em trevas. Eu não quero errar o rumo. Eu quero tomar decisões sábias. Ajuda-me, ilumina minha mente, ilumina meu coração. Então, amados, aí, ou seja, venha para a luz, mas vem para a luz é aceitar Jesus e ficar no templo físico, tá? E de preferência ficar no templo da Igreja Adventista do Sétimo Dia, né? Desse homem que se diz pastor, que não é, porque é o único pastor aí, a Ruxa. Então, amados, que a Ruxa carregue cada um de vocês nas palmas de suas mãos,
Sejam livres do engano da religião. Vão para a luz, que é Yahushua. Vai para a porta estreita, que é Yahushua. Tá certo? E sejam livres do engano da religião em nome de Yahushua. Até a próxima.